terminarmos, e gostava de lançar aqui um desafio, que sei que daqui a pouco estão todos a querer participar em respostas de inovação social, e isso é bom. Queremos suscitar também esse gosto a todos vós, a quem ainda não faz. Professora, a verdade é que há muitas respostas inovadoras na área da deficiência, mas eu gostava que nos falasse de uma que seja particularmente, e há pouco já falou, que considero particularmente e que acho que é relevante e que tenha feito a diferença na vida de pessoas com deficiência. Muito bem. Eu antes disso queria só aqui, porque a colega já falou muito bem da inclusão. Toda a gente é uma palavra gasta, não é? A inclusão vem da sociologia de Max Weber, que é a sociedade e a não sociedade. Estamos a falar dos primórdios da inclusão. Portanto, a exclusão é a antítese da inclusão. É fácil perceber. Pronto. E a inclusão não é, por exemplo, um grupo de pessoas com deficiência frequentar a piscina da junta de freguesia. Não. A inclusão é essas pessoas frequentarem essa piscina no anonimato. Porque o anonimato é que rompe o estigma e o rótulo. Portanto, é importante, já que estamos a falar, eu já vou falar da resposta, estamos a falar de inovação social, perceber que o anonimato é o que nos dá também aquilo que é o nosso direito à cidadania, não estarem a olhar para nós. O facto, à medida do problema, é como nós devemos pensar a solução. Seja numa empresa, seja numa resposta social, seja numa política pública. Eu, há muitos anos atrás, como disse há bocadinho, fiz um grande estudo num bairro social, descobriu-se que 70% da população eram pessoas que trabalhavam, tinham uma vida absolutamente integrada. O estigma vai para cima dos 10 ou 15%, que são aqueles que não têm essa vida. Mas nos resultados do estudo que fizemos lá, além das instituições que lá estavam muitas, cada uma trabalhava de costas voltadas, depois elas criam uma resposta que fosse à medida do problema e não havia fundo de financiamento. Por isso é que o papel também destes fundos da inovação social, porque na altura havia um problema de acesso ao financiamento. Relativamente aqui a grande barreira que se passa com as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência durante anos, eu não vou ter medo das palavras, que é mesmo assim, foram tratadas pela sociedade como incapazes, não tendo valor económico, não tendo valor social. As famílias tinham vergonha, e ainda há muitas que têm. E aqui chegámos ao século XIX, em que aparece então um investimento muito grande naquilo que a sociedade entendia que se podia recuperar. Então aparece o braille, aparece as ajudas técnicas, aparece os primórdios das cadeiras de rodas, aparecem as línguas gestuais de vários países, aparece um desenvolvimento, grande avanço na medicina, na altura, aparece aqui uma disrupção enorme, mas depois há aqui uma fronteira que eu costumo dizer, e o que acontece àquelas que eram consideradas irrecuperáveis? Elas foram institucionalizadas em asilos, que são os grandes asilos franceses, e aqui em Portugal, em todo o lado. Estamos a falar de mais ou menos das pessoas com deficiência intelectual, espectro do autismo, um conjunto aqui de outras patologias. Mas reparem, ainda hoje há países que atiram anões. Ainda hoje há países, e que não são países subdesenvolvidos, que têm um jogo que é atirar anões. Pronto. E depois há outra coisa muito engraçada, que é o anão, a expectativa que tem é casar com uma anã. Da mesma coisa como um cego. Eu há bocadinho não expliquei que os cegos detestam ser chamados por invisuais. E isto tem a ver com a invisibilidade. Uma das características da deficiência é a invisibilidade. Elas não estão nas nossas ruas, não estão nos nossos cafés, não estão nos nossos estádios. Vamos começando a ver, é verdade. Há aqui um caminho que foi feito nos últimos anos. E nos últimos anos foi feito também aqui uma nova abordagem à filosofia destas respostas. Com o Estado a desafiar as instituições também nesta área e com as próprias pessoas com deficiência a se mobilizarem neste aspecto, que é um modelo de apoio à vida independente, que visa substituir a institucionalização por um assistente pessoal. Ou seja, a pessoa tem um assistente pessoal que lhe permite fazer aquilo que ela não consegue fazer por si própria. Isto é muito fácil de explicar. Esta metodologia foi inventada nos anos 70 nos Estados Unidos, vejam lá,
só agora cá se chegou a Portugal, por um indivíduo chamado Ed Roberts, agora não vou contar a história toda, mas isto para dizer o quê? Para dizer que os resultados, e aí eu já posso falar, porque conheço, porque o Esté avaliou todo este programa. E nós avaliámos o programa como? Avaliámos o programa dando a voz a 900 e muitas pessoas com deficiência que foram destinatárias deste programa. Em primeiro lugar, às próprias pessoas. Os destinatários das políticas. Porque só ouvir os peritos não basta. Interessa perceber pelas pessoas se isto funciona ou não funciona. E as pessoas que não tinham capacidade para responder por elas próprias, não respondiam. Fizemos um inquérito às famílias, para não contaminar a amostra entre famílias. E também percebemos que esta resposta teve um impacto enorme naquilo que é a qualidade de vida das famílias. Porque o cuidador deixou de estar, no caso das pessoas que viviam em casa com a família, deixou de estar preso ao cuidado e passou a ter um assistente que apoiava a pessoa, mas que libertava também a família. E isto há aqui uma dupla função muito interessante. Eu uma vez estive em Bruxelas, só quero contar esta história, eu penso que já terei contado. A doutora Sónia era novo, ainda não percebia nada disto, era um jovem técnico do Ministério, trabalhei muito nestas áreas da ciência, até antes de tirar o doutoramento e tudo mais, e assisti em Bruxelas a uma conferência organizada por uma instituição que ainda existe, europeia, chamada Inclusion Europe, que é a instituição umbrella da área da ciência intelectual, e que faz um trabalho extraordinário. Melhor do que a Autism Europe, enfim, não posso ter estas coisas. Mas pronto, faz um trabalho extraordinário. E eu vi na primeira pessoa, não foi ninguém que me contou, na primeira pessoa, uma senhora cega, portanto havia testemunhos de pessoas com deficiência. Era um projeto de desinstitucionalização na Roménia, naquela altura. Na Roménia. Projeto piloto. E ela dizia, quando eu estava no ar, aquilo que a doutora Rita falou há um bocadinho, não decidia a que horas acordava. Não decidia o que é que ia tomar ao pequeno almoço. Não decidia o que é que ia fazer. Não decidia o que é que ia almoçar e a que horas almoçar. Não podia ter namorado. Não podia ter uma relação sexual. Não podia ter dinheiro. E ela diz, este senhor que aqui está, e era uma pessoa com deficiência intelectual, atenção, é meu marido. Vivemos numa casinha. Eu trabalho, ela trabalha. Ela trabalha, ele trabalha. Temos filhos. Estas calças de ganga são minhas. E isto é tão... É uma coisa tão simples, não é? Nós nunca nos questionamos sobre isto, porque isto, qualquer pessoa pode escolher umas calças. Qualquer pessoa pode... E ela dizia, eu no lar sentia-me um número. E muitos estudos, e aliás a ciência de facto começou por aí, apontam isto, que as pessoas acabam, muitas delas, por deprimir, e muitas delas acabam por falecer muito mais cedo, porque vivem numa vida sem esperança. Cá está. Ao trazermos as pessoas para a comunidade, não só estamos a dar uma resposta de direitos humanos, que é disto que estamos a falar, direitos de cidadania, direitos humanos, mas também essas pessoas passam a ser úteis para construir a sociedade. O trabalho, e aqui eu estou a falar em trabalho em sentido lato, porque há o emprego e há o trabalho que é mais lato, é a melhor forma de inclusão social. Porque as pessoas sentem que estão a construir para o todo. Se têm valor, Eu também fiz um estudo, se quiserem, o maior estudo que foi feito em Portugal, na altura, uma amostra de 300 ou 400 empresas representativas no tempo do avanço social, que já não existe, que empregavam pessoas com deficiência. E depois entrevistámos as pessoas com deficiência, isto no Ministério. E concluímos que empregar pessoas com deficiência não era uma questão de responsabilidade social. Tinha um valor económico. É isto que é preciso, não é uma questão de responsabilidade social. Aquelas empresas estavam satisfeitas. As próprias pessoas estavam satisfeitas. Mas depois não basta empregar, que esta é outra área que eu também trabalho, que é a área do emprego. Não basta empregar, é preciso fazer. E depois? E as pessoas têm acesso à mesma carreira? Têm acesso a cargo de chefia? Ou achamos que as pessoas vão ficar ali estagnadas? Ou a empresa está capacitada para ter lá um cego? Ou está capacitada para ter um autista? Ou está capacitada para ter uma pessoa com ciência intelectual?
Ou seja, nós temos todo o dinheiro do lado da formação das pessoas, ou seja, as pessoas é que têm que fazer um percurso, mas depois temos muito pouco dinheiro para capacitar as empresas e entidades empreendedoras, como também são as autarquias e os municípios. Esta é uma questão que temos que trabalhar. Outra, só para terminar, que é uma história, que também é exatamente a mesma, e as histórias às vezes ajudam-nos a compreender. Uma vez convidaram-me para dar uma palestra sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Foi assinada em 2017 em Nova Iorque. Praticamente todos os países a aplicam, menos aqueles que não assinam. Que é a China, os Estados Unidos, a Rússia, etc. Pronto. Mas não quer dizer que os Estados Unidos não o façam, mas nunca assinam as convenções. Mas isso é outra conversa. Mas o que é que acontece? Acontece que à minha frente, eu vinha com um PowerPoint formal, pensava que o público era técnico, e não era. Eram jovens com deficiência. E eu pus logo o PowerPoint do lado e tivemos uma conversa, como vamos ter a seguir, e os jovens perguntavam assim: Sr. Professor, eu gostaria de ter uma casinha. É verdade, tenho que falar sobre isso hoje. Eu gostaria de ter uma casinha. Não bastou assistência pessoal. Eu posso ter uma casinha. Eu tenho direito a ter uma casinha. E reparem, eu tenho direito a ter uma casinha. É que aqui dizem que eu vou ter dificuldade em viver sozinho, não sei o quê. Pronto, nós tivemos o PRR. Agora, não basta termos a assistência pessoal. Está a ter excelentes resultados. Temos que ter um ecossistema inclusivo, de base comunitária, que é uma coisa que se estuda nestas coisas desde também dos anos 70 e 80. Ou seja, se a mercearia do bairro não estiver adaptada para receber aquela pessoa, se nós não tivermos habitação, que para muitas pessoas com deficiência, então podem, sim senhor, ter direito à casinha com apoio, seja não só de assistência pessoal, mas também com o SAD, Serviço de Apoio Domiciliário, até reestruturado. Já temos que, não é preciso inventarmos a roda, é preciso olharmos para as coisas de outra maneira. Mas se calhar, há uma medida muito engraçada que é a habitação colaborativa, que começou com os idosos e para pessoas que têm algumas limitações, que não conseguem viver sozinhas, mas podem viver no meu prédio, podem viver no prédio da doutora Sónia ou no prédio da doutora Rita, no anonimato, foi o que eu disse há bocadinho, que é a inclusão. Ou podem, por exemplo, eu tenho um filho autista severo, que não me deturpa o meu pensamento, não tem nada a ver com isto, que eu, enquanto sociólogo, consigo separar bem as águas. Eu sei à partida que não vai ser possível ter um emprego das 9 às 5, mas se calhar pode ter uma ocupação na própria comunidade. E pode viver na comunidade, numa casa, num prédio, em Lisboa, no Porto, em Setúbal, com outras pessoas, com o devido apoio. E o que é que isto faz? Dá cabo das instituições? Não. É uma oportunidade das instituições se reinventarem, e eu queria terminar com isto, e em vez de trabalharem para dentro, segregando as pessoas, elas ainda vão ter uma oportunidade maior, dando mais emprego, apoiando as pessoas na comunidade. Portanto, este é um novo desafio, que eu já venho a dizer isto há bastantes anos, não é de agora, mas que faz sentido. E repare, cria emprego, põe as pessoas na comunidade. Nós passamos a ter uma comunidade muito mais inclusiva, muito mais aberta. O que é normal é sermos diferentes. Isto já dizia o Fernando Pessoa, não há um ser humano igual, somos todos diferentes. E é isso que nos enriquece. E temos todos imensas incapacidades. Todos. Nós temos séculos para trás que nos dizem o contrário. E por muito que às vezes o discurso, a gente consiga articular um discurso, depois na prática vamos sempre complicar. E temos instituições públicas que ainda pensam como se pensava para trás, arrumando os problemas sociais em caixas, não abrindo, porque é muito mais fácil gerir, não é? Financeiramente, mesmo que nós atiramos dinheiro para cima dos problemas e não os resolvemos. Com o dinheiro que nós estamos a gastar, podíamos fazer mais? Sim. Podíamos fazer melhor? Sim. Podíamos envolver mais stakeholders? Sim. Podíamos criar valor para todos? Sim. Para as empresas também. Porque há muita necessidade social que está para ser resolvida. E as empresas também podem ser aqui um parceiro. Não só de responsabilidade social, mas um parceiro de um serviço social. Por exemplo, não há um seguro em Portugal para as pessoas com deficiência. Não existe. Se nós começarmos a ir buscar a oferta que poderia existir, há um conjunto de respostas que as próprias empresas também poderiam fazer. As instituições também têm de saber reinventar-se. Essa questão que falou do seguro de saúde
é completamente inaceitável. Portanto, uma pessoa que tem deficiência não pode usufruir de um seguro de saúde. Portanto, nós temos ainda um caminho muito grande a percorrer nestas matérias. Comprar uma casa. São muitas as dificuldades, infelizmente, que ainda hoje nos deparamos. E, mais uma vez, o Estado e as autarquias locais têm aqui um papel fundamental. Tal como há a habitação social, tem que haver também habitação, as próprias casas de transição para pessoas com deficiência. É algo que temos que começar a pensar nisso e temos que começar a implementar como determinante para o início da vida ativa e na integração plena na sociedade destas pessoas. Doutora Rita, gostava aqui que partilhasse connosco um projeto que tenha tido especial impacto na área da deficiência e que tenha contribuído para esta mudança que se perspectiva e que queremos concretizada o mais rápido possível. A doutora Sara já sabe que eu tenho aqui um projeto de operação, que é o projeto de inovação social, que eu vos acabo de falar, portanto o projeto que nasceu em 2016. Muito antes de alguma vez achar que ia ser vice-governadora da Santa Casa. Eu tenho um tio que tem paralisia cerebral, é irmão da minha mãe, e portanto estou muito habituada desde cedo para mim a ser uma realidade. E a minha mãe dedicou a vida toda dela, ela achava que ia salvar, claro que não salva, mas realmente o meu tio teve uma vida, foi um exemplo espetacular, que teve naquela altura em que se escondiam as pessoas com deficiência, mas gostam muita vergonha dele, por ser assim. E a minha mãe sempre puxou muito por ele e achou que ele podia fazer tudo. Achou que ele tinha que tirar um curso superior, nunca conseguiu, mas conseguiu um médio, achou que ele tinha que fazer tudo. E a verdade é que ele fez imensa coisa. Ele teve um emprego, ele casou-se, teve um filho, já morreu, teve um filho, teve uma vida completamente independente e incluída. E quando foi engraçado, quando foi no dia do tempo dele, as pessoas, ninguém estava triste, estava toda a gente falando, tens o feitio Joaquim, tu fazias, porque ele realmente, ele casou-se, foi na altura da internet, e ele casou-se, conheceu uma namorada pela internet, e foi para uma pessoa que quase não andava, foi para o Brasil sozinho, às escondidas da minha mãe e da minha avó, meteu-se num avião, casou-se, toda a gente chegou à cara, ninguém sabia o que é que podia fazer para lá, voltou, temos essa sorte, porque a minha tia cortou dele maravilhosamente a vida toda e teve uma vida espetacular. A minha mãe dedicou a vida dela toda, da área da medicina, é neurologista pediatra, é a segunda neurologista portuguesa e dedicou a vida toda a pessoas com deficiência, portanto eu estou habituadíssima. Para mim não são diferentes. A diferença que eu tenho normalmente das pessoas é que não fazem impressão nenhuma. Eu sei como, às vezes as pessoas não sabem como se comportar, o que é que eu falo? Falo como se fosse uma criança, falo mais, não se sabe, para mim é normalíssimo. Não noto diferença. E é isto porque estou muito habituada à idade. A minha mãe tinha um grande sonho, que tinha visto isto assim, na Alemanha nos anos 80, que era uma vila onde pessoas com este déficit cognitivo viviam, como nós estávamos aqui a preconizar, viviam de forma, uma vila pequena, portanto era assim, um tipo seguro, em que trabalhavam, tinham as casas, ajudavam as pessoas mais velhas, portanto eram sítios pequenos e viviam completamente incluídas, casavam-se, viam todas estas coisas. Portanto, isto era o sonho dela. E numa das minhas licenças de maternidade, pensei assim, vou realizar o sonho da minha mãe. E vou fazer o projeto que ela tinha, porque ela é muito inteligente, mas ela não consegue realizar isso. E então disse, vou fazer o projeto da minha mãe. Do nada, não é? Quando viram o meu currículo, sou advogada, disse, vou fazer isto e comecei a telefonar a pessoas. Olha, queres realizar um projeto? Que é assim, mas tu sabes realizar? Eu, não, mas não interessa, vamos realizar o projeto. E juntámos um grupo de pais, todos com filhos, que queriam uma vida melhor para os filhos. E criámos esta associação que é a Vila com Vida. Queríamos fazer este projeto, mas obviamente ninguém chegávamos, todos nós tínhamos uns bons currículos e demonstrávamos confiança, mas tínhamos as nossas profissões, aquilo era, lá está a dizer, é difícil concretizar estas coisas. Um de nós saiu da sua profissão e foi agarrado é presidente atualmente, eu vou aquilo um bocado mais para a frente, e então esta ideia da Vila com Vida, percebemos que se calhar não temos que ser com megalómanos,
E então começámos a fazer outra coisa, de inclusão na sociedade. Fizemos um projeto, que já temos vários, que é o Café Joiã, não sei se conhecem, que existe na Assembleia, na Fundação AGES e no Cofidis, e que só é um franchise. Francisco vimos várias ideias e que emprega só pessoas com déficit cognitivo. Têm contrato de trabalho, é completamente sustentável do ponto de vista financeiro. Este café não tem qualquer tipo de subsídios, portanto, vive só dos produtos de venda. Como é que ganha dinheiro? Vendíamos café às empresas mais caro, produtos, caterings, aquilo é um bocadinho só que lá está. Toda a gente estava aberta a isto. Os caterings não têm mão disso, tanto que têm de sucesso. Não imaginam o feliz que estão. Eu, na altura, quando abri o de São Bento, trabalhava na Beira da Almeida, que era em Santos, e a hora do almoço fui fazer entrevistas aos candidatos, aos nossos jovens candidatos. Não havia um que não me dissesse, então, porquê que quer vir trabalhar aqui para o Café Joiã? E todos me respondiam assim, eu acho que é uma resposta maravilhosa. Porque eu quero ajudar. E todos diziam isto, era muito engraçado. E a verdade é que não falha num dia, é superior ali, pois ela não uma rapariga a Carolina, e assim não dá-me, havia uma altura que ela achava que tinha acabado o fundo dela, e na cadeira e já tinha tirado lá e pronto. Há estas coisas, portanto isto tem que se facilitar todo um bocadinho, tem que se ir para a frente, o que nós ouvimos, o que é que também se aprende, o que é que eu aprendi também aqui, tem que se facilitar. Isto aqui não se só pedir problemas. Depois que eles vêm para cá, e eu sei que vêm para cá, vêm para você. Vêm para cá, e aquilo, a verdade, é que corre bem. É um grande exemplo. Com isto, as pessoas perguntavam, se faz favor, inclui cá, como disse, estamos aqui no SG, as empresas querem, portanto, estamos numa altura em que temos aqui um grande ecossistema que permite. E era bom que existissem mais projetos desses, porque a diferença tem que ir para o meio de nós, para se tornarem diferentes. Eu acho que isto é o segredo, que nós não estamos habituados a ver. Nós temos soluções de guetização, não é? Removemos os problemas e tem que ser. Dou-vos agora um exemplo recente da Santa Casa da Misericórdia. Tínhamos uma resposta só para estudantes cegos. E então chegámos, vamos lá ver, disseram mais, já vem poucas pessoas, está aqui, se calhar vem para outro sítio. Fomos lá ver, disseram assim, isto estão cá 10, isto está por 40, é o Pedra Nova, vamos fazer misturar tudo. E é assim, é este tipo de soluções nós temos que trazer para a comunidade, incluir na comunidade, e todos os projetos têm que ser isto. Só dizer duas coisas. Primeiro, ainda ontem estive no ISCTE e tenho um aluno de doutoramento, tem paralisia cerebral, com muita dificuldade de conseguir compreender, mas escreve muito bem. Já é mestre e agora está a fazer doutoramento. Está a fazer doutoramento comigo. E está no núcleo de estudos de deficiência. Já agora, porque a doutora Rita falou num projeto assim mais pessoal, eu também sou, para além de académico e destas coisas todas, também sou voluntário numa associação da sociedade civil, porque acho que devemos sempre marcar aqui um cunho. E foi aprovado também há muito pouco tempo um projeto que visa formar, capacitar as creches, os ATLs, os clubes esportivos, as sociedades musicais, aquilo que existe na comunidade para incluir crianças e jovens com autismo. Ou seja, aproveitar aquilo que já existe e tornar esses espaços inclusivos. Muitas vezes as famílias têm o problema de eu quero colocar o meu filho nesta creche, que é mais perto da minha casa, ou nesta ATL, ou a minha filha gosta de dançar, naquilo, mas as pessoas que estão lá não têm capacidade, não têm formação. E agora como é que eu faço com uma criança autista? Então o projeto visa isso. Visa capacitar em vários territórios. Também é um projeto com parceria com municípios, portanto os próprios municípios também se juntaram e com uma fundação, que eu agora não me lembro, a Caixa, penso que é a Fundação A Caixa também se juntou ao projeto, e o projeto visa isto, visa mudar as instituições que já existem, para que elas também, para que a comunidade possa ser cada vez mais aberta. E a inclusão é um bocadinho isto, é estarmos todos de portas abertas. Muito obrigada, professor. Eu passo então, devolvo aqui a palavra ao público para questões que queiram colocar aqui aos nossos oradores e agradecer desde já aos dois as vossas intervenções e a partilha que fizeram connosco. E estou convicta que todos aqueles que estamos aqui saímos ainda mais motivados
para participar e para fazer diferente através da inovação social. Não queria perder a oportunidade de lançar aqui 1 ou 2 temas, vou recuperar algumas coisas do início do painel e depois venho um bocadinho mais ao fim, por causa da questão da inclusão e da igualdade de acesso. ESG e responsabilidade social. Vai haver de facto, próxima década, a menos que isto mude muito, e também tem sempre tendência a fintarmos um bocado, um enorme desvio de fundos a nível mundial para os temas da responsabilidade social, da inclusão, das comunidades, porque agora chegamos ao chamado novo dinheiro verde, nova possibilidade. E eu pergunto, deixo um bocadinho, se calhar, porque a doutora Rita falou nisso, muitas vezes, porque falámos também aqui na importância do agir local, da importância dos agentes das freguesias e dos agentes locais, a pergunta que eu deixo é de que forma é que vem isto a funcionar, a utilização na rua dessa função que é esperada a nível dos fundos e dos capitais que vêm para as empresas que gerem a responsabilidade social. Depois gostava de deixar o tema mais para o fim, que tem a ver com esta questão da inclusão. Não é? E o professor falou aí uma série de questões, e nós estamos num momento em que fala-se de tecnologia, de inteligência artificial. O meu desafio é mais simples que isso, é tentar incorporar aquilo que se espera em termos de disrupção tecnológica e como é que isso pode ajudar. E depois deixo aqui um enquadramento, que é, nós não podemos ignorar que vivemos também num momento de elevado fluxo migratório no nosso país, muito dele, inclusivamente, jovens, outros com outro tipo de necessidades, e eu deixo isso um bocadinho como resposta aberta para final, em termos de desafio de debate, é tentar perceber como é que isto casa com tudo o que nós falámos aqui, um pouco na institucionalização ou desinstitucionalização e incorporação dentro da nossa sociedade. Todos os novos fundos que temos e todas as novas oportunidades, eu acho que é beneficiar este ecossistema. Acho que é uma grande altura de qualquer empresa ou qualquer área de uma resposta de inovação social tem agora aqui possibilidade de se candidatar e de conseguir os fundos para realizar. Eu acho que é o grande shift que temos aqui, esse motivo, é que não é só porque queremos fazer uma coisa boa ou porque temos de boa vontade, não, dá dinheiro. Eu vou pegar aqui, vou falar aqui do assunto que a doutora Sânia falou há pouco, que é das cotas e etc. Pronto, as cotas, eu sou a favor das cotas, são cotas para mulheres, não cotas para tudo, para deficientes, para todas as pessoas, sou a favor, muito a favor. Porquê? Porque é a regulação do mercado. Enquanto o mercado não está regulado, as coisas devem ser reguladas, as coisas não estão ainda reguladas, não estão bem, deve-se criar mecanismos artificiais até estarem bem. Tenho de ter toda uma explicação baseada na regulação, que é a minha base e acho que faz sentido. Mas quando se fala nestas das cotas das mulheres e da discussão, que é muita discussão, que se deve ou não deve, há muitos argumentos a favor e contra, há uma coisa que é falada, o dividendo da diversidade de género. Está mais do que provado que ter mulheres e homens em conselhos de administração ou em C-levels dá, e agora com o Lehman Brothers tivemos alguns casos que foram indivíduos muito mais resilientes. Portanto, temos aqui a dizer que isto é uma solução que dá. E isto é aplicável para várias coisas. A diversidade é boa para as empresas, em todas as. É boa, enquanto pessoas com deficiência, enquanto pessoas várias características, é uma riqueza, tem que se ver aí. E agora, acho que nesta altura, acho que é uma altura que podemos pensar, como dizer, esta nova geração, acho que quando pensa em hipóteses de negócio, o que é que eu vou fazer? Há aqui novas oportunidades, estes fundos são novas oportunidades, as respostas sociais, a ação social é um novo mercado, é um mercado que está em ascendência, é um mercado que está a aproveitar, há muitas oportunidades que sejam organizadas, façam projetos, há muitos, não é fácil de arranjar, eu percebi isto na vida de convite, há uma altura que as próprias empresas querem apoiar, querem estar ligadas a este tipo de projetos. E nós já não tínhamos capacidade para aceitar mais. Porquê?
porque já confiavam e achavam que poderíamos fazer mais, mas chegámos a não ter capacidade. O que isto quer dizer? Que nem todas as coisas que existem, se as empresas consideram que são confiáveis e querem estar aliados. Portanto, há mesmo mercado, há muito mercado para fora aqui nesta área. É uma questão de explorarem, é uma questão de pensar. Eu acho que isto é um mar de oportunidades enormes hoje em dia, a inovação social e todos os fundos que existem para isto, para responder a essa questão. Eu agora vou ser advogado do diabo. Tudo aquilo que a Sra. Rita disse é verdade. Agora, temos um problema muito grande com a burocracia. Muito grande. Porque primeiro, o atraso. E é preciso ser justo, porque eu falei só das instituições. Mas grande parte do atraso das instituições sociais relativamente à inovação social é muito por culpa do Estado e do imobilismo. Não sei se pode ser estas coisas, mas da segurança social, que há anos e anos mantém os mesmos padrões dos protocolos e dos acordos de cooperação e tudo mais. Mas qual é o problema dos fundos? É que existe dinheiro, existem linhas de financiamento. O problema é a burocracia. Porque ou de facto a empresa tem gente com capacidade de lidar com aquilo, de fazer contratação pública, que não é fácil, e é obrigatório, e não é uma coisa simples, e a doutora está na área do direito e sabe aquilo que eu digo, que nem todos os juristas percebem de contratação pública, e de facto havia aqui espaço para uma simplificação dos procedimentos. Eu sei isto por experiência própria, que estive envolvido em projetos desses, e que de facto de um projeto de 100 mil euros a 120 mil euros houve uma incapacidade de execução de 30 ou de 40 mil euros por situações de demasiada burocracia que as instituições não tinham conhecimento, não sabiam e perderam dinheiro. Não conseguiram sequer executar aquela oferta. Esta era a primeira questão. Simplificação. Eu acho que é muito importante olharmos para isto, para essa oportunidade que eu concordo em absoluto que a doutora Rita falou, mas que a burocracia não mata uma coisa boa. Pronto. E aí eu acho que há muito espaço para caminhar. Qual era a segunda questão? Da inteligência artificial. Ora bem, a inteligência artificial é... Eu dei um exemplo, mas... da tecnologia. Inovação... Há quem olhe para a tecnologia e na área social de dois modos. Num modo que vai dar cabo do mercado de trabalho, portanto, uma série de pessoas que vão deixar de ter trabalho. Isso é a história do Elon Musk, não é? Pronto, e muitos outros dizem que agora vai ter robôs que fazem essas coisas pelos chips. Mas, pronto. E há aqui uma outra forma, é do mercado de trabalho ver aqui uma oportunidade para ele próprio se compor e se... Eu não sou tão pessimista relativamente a isto, e eu acho que para os públicos vulneráveis é de facto uma oportunidade. Aquilo que nós aprendemos com a pandemia e com o teletrabalho, para além de ser uma mais-valia enorme, e nós somos um Estado muito conservador em Portugal, relativamente à questão do trabalho presencial, do teletrabalho, conciliação da vida familiar e atividade profissional, o que nós aprendemos hoje com reuniões que fazemos para todo o mundo, hoje as conference meetings é uma coisa que banal, não é? Esta manhã foram 3, quer dizer, é banal. E naquela altura isso estava, antes da pandemia, só meia dúzia de pessoas é que faziam. Gastava-se dinheiro em viagens, não sei o quê. A tecnologia, desde que seja bem organizada, por exemplo, este jovem que eu estava a dizer, que ele é meu orientando, tem paralisia cerebral, mas do ponto de vista cognitivo excelente, mas é muito comprometido do ponto de vista motor, no ponto de vista neuromotor, ele tem uma cadeira toda adaptada, que ia-me atropelando uma velocidade boa. Portanto, a tecnologia traz aqui soluções a vários níveis e, sobretudo, a capacidade das pessoas com deficiência motor, neuromotor, poderem trabalhar a partir de casa, muitas vezes, e conseguirem também ter aqui uma... Portanto, eu diria que os fenómenos são bons ou maus da maneira como nós também os podemos trazer para o lado bom daquilo que é a personalização da sociedade. E qual era a terceira pergunta? Deixei o desafio de forma sincera, colocar em todo, de olharmos um bocadinho para esta, porque temos visto em termos dos movimentos europeus na imigração. Daquilo que é. Se isto é um limite, se é um teste. Neste momento nós estamos na primeira grande vaga, não é? Portanto, temos
nestas coisas temos sempre que ter alguma cautela. Nós neste momento estamos na primeira grande vaga e a primeira grande vaga as coisas correm bem, porque as pessoas vêm para trabalhar, as pessoas vêm, pronto, é o que está a acontecer, não é? Portanto, o cash flow da Segurança Social subiu brutalmente, o aumento dos impostos arrecadados pelo Estado é uma realidade cada vez maior. Agora, inclusão. Temos que saber incluir esta gente que vem para trabalhar, não quer dizer que não haja uma minoria que... Pronto, mas daquilo que se conhece, a grande parte da imigração que nós temos hoje são pessoas que vêm para trabalhar. Temos que os saber incluir, como por exemplo França não fez. E como outros países da Europa não fizeram. O que é que fizeram? Já falámos muito, né, de inclusão e exclusão. Uma sociedade era uma sociedade. Então o que é que se criou? Pequenas sociedades. Que nós aqui continuamos a vestir o mesmo erro, são os bairros sociais. Desde os anos 70 que se fala na mistinização. O que é a mistinização? É nós pormos as pessoas, como dizem os brasileiros, de menor renda, a viver em vários sítios na cidade e diluir a questão social e não ter bairros onde se concentram os problemas. E é essa questão que nós temos que ter. Temos que ter uma política de habitação e não, que consiga mistinizar as pessoas e não segregá-las. Porque se as segregamos, nós vamos ter problemas, como tiveram outros países. Como teve a Inglaterra, como lembram-se daquele prédio que... Como os Bidonville, em França, que depois foram transformados em grandes bairros sociais, que são focos de problemas. Portanto, nós temos que aprender com a experiência dos outros. Nós agora, estamos sempre a reclamar, né? Portugal está sempre a reclamar assim próprio, já começamos a ser atrativos. Obviamente que nós estamos muito atrás do rendimento dos outros, mas para determinado tipo de país e latitude já começamos a ter atrativos. Mas temos que nos precaver e temos que ter aqui uma resposta. E isso tem muito a ver com este painel também aqui, uma resposta inclusiva, de responsabilizar essas pessoas e termos capacidade das pessoas se incluírem na comunidade portuguesa e não criarem nichos à parte. Porque quando se criam nichos à parte, é que nós temos aqui problemas de extremismos e outras questões que, obviamente, não são boas para a sociedade. Isto é uma breve reflexão. Relativamente a esta questão dos fluxos migratórios, que vai-se criando, e muito do populismo que vamos vivendo, que a migração está associada à insegurança. E saíram estudos há pouco tempo que vêm demonstrar exatamente o contrário. Agora, de facto, nós não nos podemos esquecer que tudo isto começa de pequenino. E nós temos que preparar as escolas. E as escolas não estão preparadas para os fluxos migratórios. No outro dia visitei uma escola onde numa turma existiam 8 línguas diferentes, a professora não fala sequer inglês e, portanto, isto são problemas graves com os quais nos estamos a confrontar e temos que nos preparar para isto, porque senão vamos de facto cair nos guetos e nos grupos e não é isso que se pretende. E nós somos um país tradicionalmente de pessoas que imigraram, somos um país de imigrantes, nós acolhemos bem, mas também temos que saber acolher. E temos que fazer esse esforço, porque hoje em dia muitas destas pessoas estão a fazer o trabalho que os portugueses não querem fazer. No que diz respeito principalmente à agricultura, ao turismo, à restauração, se não fossem os imigrantes que estão a vir para Portugal, nós não tínhamos mão de obra para dar resposta a estes setores. E, portanto, nós temos que estar atentos, o Estado Central tem que estar muito atento relativamente a estas matérias e tem que refletir a nível, principalmente da educação, para começarmos a integrar desde cedo, porque senão vamos criar aqui problemas que só têm um caminho, que é agudizar cada vez mais, e a sua doutora que tem valor da educação, com certeza que terá essa experiência. Ainda esta tarde estive 3 horas sentada com uma diretora a tentar receber 2 crianças autistas e tivemos que os mudar de freguesia. Tiveram que vir para a nossa freguesia, porque felizmente neste momento a nossa freguesia tem resposta para elas. Porquê? Porque trabalhamos para isso diariamente, mas nós, agentes autárquicos, sentimos um bocadinho impotentes, desculpem a palavra, mas é mesmo o que eu sinto diariamente, porque
É tudo muito bonito, desculpem que vos diga, é tudo muito teoria, mas na prática nada disto acontece. Eu concordo em absoluto Mas, consigo. ó, Nada acontece. Eu desculpe, eu enquanto provedora da Santa Casa. Mas eu não tenho- tenho escolas, eu não tenho escolas. Não, mas tem centros de acolhimento. Eu Mas já há sim, pouco tempo entrei num Sim. e depois um dia a gente fala sobre isso. Eu já lhe disse que é uma solução que estamos mesmo a resolver. Pronto, mas tem mesmo que resolver. Eu sei. Eu tinha uma criança com 3 anos de idade Eu sei. que há 2 anos tinha um gestor estragado, o gestor estava caído e foi a nossa brigada de intervenção rápida que em 3 horas arranjou esse gestor. Conforme havia um gestor, havia um cano entupido e são tão pequenas coisas que fazem uma criança tão feliz. Porque a criança tem 3 anos de idade e acordava e adormecia às escuras. Não tinha uma televisão a funcionar como deve ser. Eu estava aqui agora horas e horas a explicar. Deve ter ido, não sei se sabe, mas o nosso mandato começou há muito pouco tempo. O nosso mandato começou há 4 meses. Sim, eu sei. Eu ainda falo disso tudo. Começou há muito pouco tempo. Todos os sítios ainda não são muitas coisas, não conseguimos ir a todos. A todos os que fomos encontramos qualquer coisa que está resolvido. Garanto-me. Mas vai ter que andar. Vou ter que andar. Mas olha, tudo o que tem E nós, agentes locais, não conseguimos sozinhos. Se estávamos a ajudar, não conseguimos sozinhos. Mas olha, é bom saber que também ajudam e que temos mais Sim, pessoas a ajudamos, mas não mas conseguimos sozinhos. temos, compreendo É como nós perfeitamente a temos. sua compreensão. Nós temos uma Não, parceria, não, desta junta temos uma parceria com uma associação que é a APEC. Sim. Porque a mim fazia confusão como vogal da educação entrar nas escolas primárias e não ver crianças cegas. Elas têm que existir, infelizmente. Conclusão, estão todas quase como num gueto, estão em escolas de referência, estão todas, por exemplo, eu até vou mais em pormenores, estão todas numa escola nas Olaias. Eu não tenho, por exemplo, aqui, nós aqui nesta freguesia não temos nenhuma. De certeza tem que haver aqui crianças cegas. Só que estão todas como num gueto. Porquê no século XXI? Não estão escondidas em casa, mas estão escondidas numa escola. As necessidades educativas, trabalhamos com elas diariamente. Tanto a inclusão, tanto a inovação social. E nós, por exemplo, uma criança com necessidades educativas, devíamos ter 2 auxiliares, ou seja, 2 assistentes operacionais. Nenhuma temos. E a que temos não tem formação para as ter. Portanto, estamos aqui horas e horas. Mas assim por baixo tudo o que vocês dizem. Só que Eu no acho século que XXI ainda não se conseguiu fazer no nada. sentido que começa pequeno e sim, na educação temos muitíssimo a fazer. E esperemos que Deus quer que toda a sim. gente se Não, que eu seja. Eu sou pai de um jovem autista, eu sei muito bem tudo o que fala, nem vou falar do meu caso em especial. Estive há muitos anos na Federação Portuguesa de Autismo, sei muito bem das queixas que os pais referiam. Durante muitos anos trabalhámos com a Direção-Geral, com a doutora Filomena Pereira, que já não está lá, mas para tentar resolver casos um a um das situações, porque eu há bocadinho disse uma coisa que se vai repetir agora. Nós podemos mudar a lei de um dia para o outro. A cabeça das pessoas demora décadas. As pessoas não têm a mínima ideia do que é inclusão, não têm o mínimo de respeito por estas crianças. E isto é dramático, principalmente na área do autismo, porque é uma área muito complexa do ponto de vista comportamental e que há agressões, há coisas. Eu conheço situações, e posso dizer em abstrato, mas isso já foi até reportado, que há em determinado tipo de escolas conivência entre a direção da escola e a CPJ. Quando os meninos são complicados, e algumas instituições sociais, quando os meninos são complicados, desencadeia-se, isto está a gravar, mas é mesmo assim, porque há muitos casos, desencadeia-se um incidente na escola para se chamar a polícia, para se abrir um processo do Ministério Público, para se abrir um processo da CPCJ e para, a partir daquele momento, para se começar a tratar da retirada do menino da escola e para a instituição. É que as pessoas estão preparadas para os ter. Pronto. Há aqui, pronto, e há aqui, isto é tão complexo, nem os professores, nem muitas vezes os auxiliares têm muito boa vontade, mas não têm muitas vezes capacidade e são insuficientes conforme disse. No estudo do ISCTE, um dos principais problemas era também a falta de recursos humanos. Portanto, nós apanhámos a discriminação,
Discriminação clara, mesmo de professores, de colegas, de pais de colegas, bom, inacreditável. E de facto, muitas vezes a própria MAE, que é uma nova estrutura, como sabe, que foi criada, que muitas vezes nem ouvia sequer as famílias naquilo que eram os instrumentos que existem agora. Sim, mas é tudo a mesma coisa. No RTP, agora é o RTP, pronto, estamos a falar dos projetos educativos e tudo mais. E de facto o problema é muitíssimo grave, porque não há recursos, não há meios, e qual é a solução mais fácil? Mudar a escola ou então colocá-los numa instituição, a partir de uma determinada altura. Agora, o que é necessário fazer, e isto foi dito várias vezes, é necessário um reforço enorme de meios e de formação. E não pode ser apenas a formação na área da inclusão. Uma assistente operacional tem que saber quando um autista tem uma crise, tem que saber antecipar, tem que saber como deve fazer. Mesma coisa um professor. O professor de educação especial, em vez de estar com um menino enfiado não sei quantas horas numa sala, tem que ser ele próprio que vai ajudar o professor de matemática, de inglês, de trabalhos manuais a adaptar os materiais para que ele possa frequentar a aula normal. Eu detesto esta palavra, mas quero explicar para que seja claro. Porque nós temos guetos também dentro da escola pública, que são, agora já não se chamam unidades, não é? Mas pronto, mas a doutora sabe o que é que eu estou a dizer. Também é um problema. Agora, isto vai durar tempo. E é preciso investimento. É preciso investimento e, sobretudo... Nós agentes autárquicos somos... Não, mas os agentes autárquicos já estão a ter um papel extraordinário. Porque esta noção que nós temos aqui um papel comunitário e esta descentralização de competências foi extraordinária. Porque lá fora, quem é que trata da área social em Inglaterra? Quem é que trata da área social em Dinamarca? Quem é que trata da área social em Itália? Quem é que trata da área social na Noruega? São muitas vezes os municípios. Inclusivamente a certificação da deficiência, se quiser na Islândia, que estive lá há muito pouco tempo, num projeto de cooperação, é feita pelo teu município, que tem lá os técnicos a fazer. Porquê? Porque está próximo das pessoas. Seja uma junta, seja... Quando falo em município, falo em geral, não é? E de facto, o trazer o Estado na sua proximidade para a área social, com os problemas que vocês vão identificando, mas também fazem muita solução. Também são agentes de solução. E isso também é inovação social. Se nós estamos aqui a falar nisso, já é muito importante. Com certeza. Mas mais do que falar, é o trabalho que faz todos os dias. Percebe? Porque eu, por exemplo, lembro-me de um senhor que falava aí em Portugal, agora que o senhor já faleceu, com todo o respeito, até foi condecorado o Presidente da República, mas dizia uma coisa que eu não posso aceitar, que era: a inclusão é uma utopia que temos que perseguir. Ora, enquanto se diz isto, não se faz nada. Eu prefiro fazer, mesmo que não seja bem, mas fazer, até para mostrar que é possível fazer. E muitos destes projetos começaram para carolice, dizer: não, a inclusão não é uma coisa que não tem que se fazer agora. Não sei, vamos ver como é que vamos fazer. E aí este financiamento pode ser importante, porque pode ajudar a fazer. Numa instituição que eu não gosto da palavra instituição, porque liga-me logo a institucionalismo, e eu prefiro associação. Numa associação que eu sou voluntário, não tenho qualquer... escrevo candidaturas e dou um apoio. Começou-se a trabalhar em inovação social através de projetos Erasmus. E através de... porque havia financiamento para experimentar novas soluções. Porque chegava-se à segurança social e havia aquelas respostas as do costume, não é? Mudou-se o nome do Centro de Atividades Ocupacionais para o CACI, mas tirando o preâmbulo é tudo igual. Se fizer uma análise, é tudo igual. E mais, na prática, é tudo igual. Portanto, quer dizer, temos que ser sérios nestas questões, não é? Agora, devíamos partir a rede de CACIs? Não. Devíamos era fazer um CACI e um CACI, ou seja, um centro para a inclusão. E como é que isso podia fazer? Coisas diferentes. O CACI apoiar os meninos na comunidade, por exemplo. O CACI, portanto, nós temos é que pôr as instituições a fazer coisas diferentes e respostas diferentes. Mas aquilo que diz da escola é uma preocupação muito grande, porque é um direito humano a cidadania. E é logo a parte com que estes miúdos começam a ficar para trás dos outros. Quer os imigrantes, que não falam a língua e não sei o quê, quer estes que têm deficiência, que já vêm de trás. Por isso é que eu não gosto de falar de políticas de igualdade na deficiência, falo de equidade. E às vezes, para a equidade, temos que
fazer medidas de discriminação positiva, como é o caso das cotas que a doutora falou, como é o caso de, ou seja, o exemplo que eu dou é numa corrida de 100 metros. Temos um indivíduo que já parte de trás, para o equivalente temos que o pôr uns metros à frente. Para quê? Para garantirmos que quando ele corre os 100 metros vai chegar ao mesmo tempo que o outro, que tem outro tipo de capacidade. Portanto, gostei muito da sua intervenção. Não sei se há mais alguma questão por parte do público. Agradecer ao Luís Bravo por ter promovido esta iniciativa aqui do nosso IAN, ao Sr. Presidente por ter estado aqui connosco e a todo o Executivo por terem disponibilizado também aqui as instalações, e fica o desafio para que possamos voltar a falar destes temas, porque de facto é importante haver estas partilhas para que todos possamos fazer a diferença na sociedade e termos uma sociedade cada vez mais inclusiva, que eu acho que isso é algo que nos deixaria muito satisfeitos daqui a 10 anos. Está a frase, todos diferentes, todos iguais. Mas É verdade. Se daqui a 10 anos estivéssemos a refletir e que os avanços fossem de facto significativos e fosse diferente. Muito obrigada e uma boa noite a todos.